Eu sou Luciana, eu sou do TRF3, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Eu quero me dirigir aqui aos DGs e às DGs da Justiça do Trabalho, primeiro apresentando a solidariedade da FENAJUF, das nossas entidades de base, relacionado com relação aos duros ataques que a Justiça do Trabalho vem sofrendo ao longo dos últimos anos, e agora, com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, é mais um duro e grave ataque, né? Há cerca de 2 semanas, em todo o país, houve várias manifestações, órgãos da magistratura e dos servidores, em defesa da Justiça do Trabalho. Embora não seja da Justiça do Trabalho, estou aqui com o meu bottom em defesa da Justiça do Trabalho. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse PCCS que foi votado, que foi elaborado e aprovado pela categoria na plenária de Belém em 2023, é um PCS que leva em conta a valorização dos servidores, né? Então, eu não sei se todos e todas são servidoras do quadro da Justiça do PJU, mas, assim, a principal fundamentação é para a valorização da carreira. E para valorizar a carreira, nós precisamos valorizar técnicos e analistas, técnicos administrativos, técnicos judiciários, analistas administrativos, analistas judiciários, sem causar atrito entre os segmentos da carreira. Por óbvio, algumas não se sentiram contemplados, mas nenhuma unanimidade a gente consegue alcançar pela vida. Então, nós protocolamos esse PCCS nas instâncias que são responsáveis por essa discussão. Quero dizer aqui que o Fórum de Carreiras não é uma instância deliberativa, né? Ele discute e o que chega lá, o que é consensuado lá, é encaminhado para o STF, que é quem vai encaminhar esse PCCS para a Câmara para ser aprovado. Então, o que você perguntou, né, que tem que voltar para o CNJ, para o Fórum, já foi discutido lá. Só que eu vou repetir aqui o que a Soraya disse, o que acontece? Chegando lá, como não há auxiliares, eles vão encaminhar de volta para os conselhos e para os tribunais superiores, porque lá não há, então eles se eximem, o STF se exime de tomar essa decisão, o que é uma coisa muito ruim, porque, repito, o Fórum de Carreira não é quem vai tomar essa decisão, tá? Então, em se falando mais uma vez em valorização de carreira, eu quero pontuar aqui uma outra coisa, que no ano passado havia recurso para a nomeação de muitos servidores na Justiça do Trabalho. Embora houvesse recurso, não houve a nomeação. Cerca de 1.000 nomeações deixaram de ser feitas no ano passado. Uma outra coisa que tem ocorrido no PJU é o fim, né, quando vaga cargos de técnico, por exemplo, os cargos estão sendo convertidos em cargos de analista. Então, é uma coisa que é muito preocupante, que nós temos preocupado, e tem nos deixado preocupado, e a gente teme que isso afete esse nosso PCCS nos termos de acontecer a valorização da carreira. Uma outra coisa que decorre das não nomeações previstas o ano passado no orçamento é a questão do assédio moral. Então, o assédio moral hoje em todas as justiças, e eu vou me referir aqui a uma justiça em especial, a Justiça Eleitoral, é recorde no assédio moral. Mas a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal não são menos assediosas do que a Justiça Eleitoral. Então, uma questão que vocês, senhores diretores e senhoras diretoras gerais,
tem que estar muito alerta com a questão do assédio moral, porque isso influi de forma muito direta a saúde dos servidores e das servidoras de todo o PJU. Ainda em se tratando de assédio moral, o que acontece? Na semana passada, uma doutora, uma psicóloga que é doutora e conhece muito bem o Poder Judiciário, a doutora Liz Sobol, ela, em São Paulo, fazendo uma palestra, ela chamou mais uma vez a atenção para a questão do assédio moral e, em um evento do CNJ, aqui em novembro do ano passado, o que foi unanimidade nas falas? A pouca atuação das comissões de enfrentamento e combate ao assédio. Integrantes dessas comissões, muitas vezes, são assediadores e assediadoras. As questões ficam enterradas lá na comissão, não são levadas adiante, não são tratadas como deveriam ser tratadas. Então, eu reforço aqui que esse PCCS é uma forma de valorização da carreira, tá? E que o adicional de qualificação é um dos pontos desse PCCS. O PCCS é muito mais abrangente, nós queremos a sobreposição da tabela que havia há um tempo e deixou de haver, e nós precisamos que essa sobreposição seja restaurada para que haja uma valorização e que a diferença salarial que há entre analistas e técnicos seja reduzida, porque não há nada que justifique servidoras e servidores desempenharem funções iguais, fazerem as mesmas tarefas com o mesmo grau de responsabilidade, terem uma diferença salarial tão gritante. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada pela atenção.